Muito bem, pessoal, eu tive um problema aqui na gravação do vídeo, então eu estou retornando desse ponto onde nós paramos, tá? Eu estava falando que não existe despromoção, o militar que foi promovido de boa-fé permanece promovido, ele fica excedente no quadro, né? Na verdade, este militar aqui, ó, que vai receber a sua promoção por ressarcimento de preterição, ele fica excedente no quadro, tá? O que significa isso? Se lá atrás existiam 60 vagas para promover a segundo sargento, 60 terceiros sargentos foram promovidos. Aí 1 mês e meio, 2 meses depois, esse militar entra com requerimento e comprova que ele deveria ter sido promovido e não foi por um erro administrativo. Ele é promovido e ele fica sendo o 61. Ué, mas não tinha só 60 vagas? Sim, e ele fica sendo o 1 excedente, tá? Então ele fica excedente no quadro, permanece excedente, ninguém é despromovido, fica 61, e quando vier a próxima data de promoção, desconta-se esse 1 que está excedente. Este 1 que está sobrante ocupa automaticamente a primeira vaga de reserva que aparecer lá na frente, e aí deixa-se de fazer uma promoção lá na frente, porque a vaga já será ocupada por esse que está excedente. Essa é a forma de manejar as promoções por ressarcimento de preterição. Espero que eu tenha conseguido explicar aqui claramente para vocês, tá bom? Vamos explicar a promoção por bravura bem rapidamente, tá? Promoção por bravura decorre de uma sindicância que é feita na OPM de forma bem fundamentada. Depois essa sindicância é analisada na CPP, Comissão de Promoção de Praças, cujo presidente é o subcomandante-geral da PM. A CPP decide, o policial militar, então, é promovido. E nós já falamos lá atrás, quando nós estudamos a carreira das praças, que aquele militar que é promovido por ato de bravura tem o direito a uma vaga direta no próximo curso de formação que acontecer. Tá certo? Então ele não precisa disputar a vaga para o curso de cabo, não precisa disputar a vaga para o curso de formação de sargentos, nem para o CAS, curso de aperfeiçoamento de sargento. Ele entra diretamente porque ele foi promovido por bravura e tem essa previsão na lei de carreira das praças. Tá? Muito bem. E dizer para vocês aqui, ó, para vocês poderem entender o processo, como é o fluxo, tá? O processo para uma promoção por ato de bravura. Acontece assim, ó. Primeiro nós temos a ocorrência policial de destaque. Nesta ocorrência, o comandante do dia de serviço, o oficial de dia, o oficial de externo, o comandante do policiamento, julga que naquela ocorrência houve um indício de ato de bravura, ele faz uma parte, uma CI, comunicando ao fato ao comandante da unidade. O comandante da unidade, só ele tem essa competência, instaura uma sindicância, tá certo? Então, o comandante do batalhão instaura uma sindicância. A sindicância é para apurar falta disciplinar? Não. Sindicância também é para isso. Na maior parte das vezes é para isso. Mas aqui ela não será para apurar falta disciplinar. Ela será para apurar o fato comunicado, para verificar se o fato realmente, se a ocorrência e a conduta do policial militar realmente aponta algum indício de ato de bravura. Concluída a sindicância, se o sindicante, que é o oficial encarregado da sindicância, se ele disser que sim, há elementos objetivos que indicam bravura, a sindicância segue adiante. Se ele disser que não, que na análise dele, na avaliação dos fatos, das provas, das oitivas, dos depoimentos e etc., ele entendeu que não estão presentes os elementos objetivos do ato de bravura, aí a sindicância é arquivada e o processo morreu aqui. Se a resposta do sindicante for não, morreu, acabou. Tá? Não segue mais adiante e não se fala mais em ato de bravura. Se a resposta for sim, essa sindicância segue para a CPP. O próprio comandante de batalhão encaminha direto para a CPP, que é a Comissão de Promoção de Praças, que recebe a sindicância e é nomeado um membro relator, tá bom? A CPP tem vários membros, se eu não estou enganado, em torno de
de 12 ou 14 membros na CPP. Um deles é designado membro relator e recebe o processo, recebe a sindicância e leva para casa. E vai estudar, e vai ler, e vai fazer anotações. Ele é relator, ele tem que fazer um relatório no final. Tá? Ele vai ficar um tempo, um mês, 2 meses, não passa disso, ele vai ficar com essa sindicância para analisar. E aí é agendada uma reunião ordinária da CPP. O relator apresenta o seu voto. O relator, então, será dada a palavra para ele e ele vai relatar o processo que ele recebeu. E ele vai dar o seu voto. Olha, eu sou favorável à promoção por isso, por isso e por isso. Os demais membros assistem à leitura e depois eles também votam. Se houver unanimidade, está autorizada a promoção. Vai para o comandante-geral, que então defere e manda publicar o ato de promoção por ato de bravura. Se a votação dos membros da comissão não acompanharem o relator, né, ou se o relator apresentar um voto negativo e os membros concordarem, enfim, se não houver uma decisão por unanimidade de favorável à promoção, a decisão será então para o arquivamento. E aí o processo é indeferido, a sindicância é arquivada definitivamente e não se fala mais em ato de bravura. Lembro a vocês que se a CPP entender que não houve ato de bravura, porque aqueles elementos objetivos não estavam presentes, mas a CPP pode fazer uma indicação de que, ao invés da promoção por ato de bravura, o militar seja agraciado com a medalha Cruz de Bravura. Tá certo? É uma opção. Não existem elementos para a promoção, mas existe para uma referência elogiosa ou até mesmo para o recebimento da medalha Cruz de Bravura. Pode ser uma alternativa, pode ser uma decisão secundária da Comissão de Promoção de Praças. Muito bem. Aqui tem algo interessante aqui, tá? Bravura. Estamos falando ainda da promoção bravura. Soldado de 3ª classe ou de 2ª. Se for promovido a bravura, ele vai à 1ª classe ou ele vai a cabo? Boa pergunta, né? Então, assim, na Polícia Militar, a CPP já definiu em resolução, o soldado, seja de 3ª ou de 2ª classe, se cometer um ato de bravura, é promovido ao grau imediato. Tá? Nós entendemos que a promoção, obrigatoriamente, é a graduação próxima, é ao grau imediato. Tá? Enquanto que as classes é uma forma de ascensão profissional, de ascensão hierárquica, 3ª, 2ª, 1ª classe. Tá? Só que o Corpo de Bombeiros Militar, por incrível que pareça, e aí não me perguntem por quê, e não me peçam para justificar, porque eu não sei, o Corpo de Bombeiros Militar age diferente. Se for um soldado de 3ª classe, ele vai ser promovido à 2ª classe. E se for de 2ª classe, vai ser promovido à 1ª classe. Enquanto que aqui na PM, nós decidimos por promover ao grau imediato, tá bom? Só uma curiosidade aqui sobre esse assunto. Subtenente pode ser promovido por bravura? Nós já vimos algo parecido na aula passada. Em aulas retrasadas, né? Quando nós tratamos da carreira das praças. Se não houver no seu quadro aquele posto imediato, ou grau ou graduação imediata, não tem como ser promovido, gente, tá? Não tem como passar de um quadro para o outro. Lembram lá que o 3º sargento do QE, se cometer um ato de bravura, não há como promovê-lo a 2º sargento, porque não existe a graduação de 2º sargento no QE. Né? E aqui da mesma forma, se um subtenente cometer um ato de bravura, não, ele não tem como ser promovido. Mas existe o COA. O COA é outro quadro. Quadro de oficiais auxiliares é outro quadro, com outro objetivo, não é o QPPM. As promoções por bravura, elas têm que ocorrer dentro do respectivo quadro. E aqui não é só o subtenente. E o coronel?
Se um coronel cometer um ato de bravura, ele vai ser promovido? Não, não tem como ser promovido. Não existe general, não existe outro posto, também não é promovido. Assim como o subtenente também não será promovido, tá certo? É possível acessar a justiça para requerer uma promoção por bravura? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque sim, já aconteceram casos de militares que não aceitaram a decisão da CPP pelo arquivamento da sindicância, porque eles entendem o seguinte: o comandante imediato do batalhão entendeu que havia os elementos para a promoção, fez a sindicância, concluiu a sindicância, mandou para a CPP. O relator entendeu que estavam presentes os elementos objetivos, foi favorável à promoção. E aí os membros da comissão entenderam diferente e não confirmaram a promoção. Bom, na esfera administrativa, não há mais possibilidade de recurso, tá? A decisão final da CPP ela é terminativa. Então, as pessoas resta entrar na justiça, resta fazer uma ação judicial. Bom, é possível, então? Claro que é. Qualquer pessoa pode apresentar qualquer pleito, qualquer intenção, qualquer discussão de direito no âmbito do judiciário, né? Isso é uma garantia, inclusive, constitucional. Agora, vai levar ou não vai levar? Bom, aqui eu só faço uma observação, tá? O judiciário não discute o mérito do reconhecimento ou não reconhecimento do ato de bravura. O judiciário apenas se manifesta pela forma. Se houve algum erro de forma, tá? Se houve algum erro no processamento, se houve algum erro quanto ao instrumento apuratório, se houve alguma falha durante o processo de apuração da sindicância, aí o judiciário pode se manifestar. Agora, se tudo foi feito de forma correta pela instituição, seguindo todos os trâmites, todos os ritos, com os procedimentos adequados, o mérito da decisão da comissão, dos seus membros que votaram, o judiciário não entra no mérito e não modifica decisão tomada, tá? E aí, para ilustrar isso, a gente está trazendo aqui algumas decisões como referência, né, jurisprudência do Tribunal de Justiça e também do STJ. Depois vocês deem uma olhadinha com calma aí, tá? Promoção, em síntese, é o seguinte: promoção por bravura é ato discricionário da administração pública, impossibilidade do judiciário fazer a análise do mérito. O judiciário reconhece que a análise é ato discricionário. A análise quanto à presença ou não dos elementos objetivos é discricionário e é da administração pública, o judiciário não interfere. Aqui mais uma decisão, STJ, se eu não estou enganado, tá? Não, Tribunal de Justiça, um acórdão, e está aqui para vocês depois darem uma lida, está na apostila também, só para fins de ilustrar esse tema. Tá? Muito bem. Promoção pós-mortem. Retornamos depois no próximo vídeo.